Boa noite, pessoal. Todo mundo chegando aqui para a nossa super live. Sejam bem-vindos. Meu nome é Joana. Eu sou responsável pela Associação Catarinense das Empresas Vidreiras, a ACEV, e hoje estamos aqui a convite da revista Vidro Impresso com essa super live. Então, eu queria convidar vocês para conhecer o nosso time de especialistas, né, que vai falar sobre o assunto de concorrência, como se destacar da concorrência. Então, queria chamar aqui o Ricardo Câmara, da Central do Vidraceiro, para dar boa noite para o pessoal e se apresentar. Boa noite a todos, boa noite, Joana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui nessa live com vocês. Espero que o nosso assunto possa ajudar muitos vidraceiros aí por todo o Brasil. Então, o nosso próximo convidado é o Jorge Menezes, mentor e coaching. Pode se apresentar para o pessoal, Jorge. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, é um prazer imenso estar com todo esse grupo de feras aí que vai falar hoje na live. E aos queridos telespectadores, será um prazer. Vou fazer o meu melhor como Master Coach e mentor de negócios, especialista em empresas familiares de pequeno e médio porte. Obrigada, Jorge. Vamos chamar agora a Gisele Matos, que é digital influencer do segmento vidreiro. Eu quero abrir um parênteses aqui, que estou muito feliz que eu tenho uma companhia feminina nessa live de hoje, né, Gi? Então, se apresenta para o pessoal. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar nessa live top, né, gente? Muito obrigada pelo convite. E vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o nosso setor vidreiro. Eu sou a Gi Matos, a primeira digital influencer do setor vidreiro. Nosso próximo convidado é o Pedro Amaral, especialista de marketing e vendas. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui, presente nessa live, na companhia dessas pessoas ilustres aí, queridas. E vamos compartilhar um pouco do nosso conhecimento, aprender todo mundo junto, né, também. E incentivar os nossos queridos amigos vidraceiros aí a prosperar cada vez mais na carreira deles, né? Tamo junto. Bom, e para encerrar, né, não é o nosso último convidado, né, é o dono do nosso canal, que é o Diogo Ortiz, da revista Vidro Impresso. Então, muito obrigado pelo convite, Diogo. Obrigado vocês aí, obrigado a todo mundo, Pedro, Gui, Ricardo, Menezes, Joana, obrigado aí por estarem participando aqui também. Quem não me conhece, meu nome é Diogo Ortiz, sou da revista Vidro Impresso, do meu vidraceiro e também da OC Publicidade. Todos os produtos aí direcionados ao mercado vidreiro. E estou 14 anos já no setor e espero contribuir com vocês aí nessa live muito boa. Ok. Vamos lá. Então, vocês podem deixar as perguntas no chat, né, que depois a gente vai responder no final do bate-papo. Vamos tentar responder todas, se possível. Agora, eu queria começar o nosso bate-papo, né, no nosso tema principal da nossa super live, que é a concorrência. Como lidar com a concorrência no segmento vidreiro? Você já ouviu as seguintes frases? Na minha região, a concorrência é desleal. Vidraceiro não possui união. Estão levando o mercado para baixo. Agora com vocês, time. Então, começando pelo Ricardo. Conta pra gente o que a gente pode fazer para mudar isso, o que nosso amigo vidraceiro que está nos assistindo pode fazer para mudar essa realidade. Ó, Joana, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar, e eu falo muito isso em sala de aula, é o vidraceiro fazer uma pergunta, até olhando no espelho, e dizer o seguinte: quem sou eu, o que eu quero e qual é o público que eu quero trabalhar? Eu gosto muito de fazer essa pergunta, porque é uma pergunta difícil de responder, e para falarmos de concorrência, eu primeiro tenho que saber o que eu quero do mercado, quem eu quero atender e quem são meus concorrentes.
Porque tem muitos profissionais que têm uma qualidade incrível, têm um trabalho sensacional e estão brigando preço com aquele profissional que não sabe trabalhar. Então, eu acho que o primeiro lugar é nos conhecermos, saber realmente se nós vamos atender o público com uma renda mais baixa, mediana, uma renda alta, lembrando que para isso eu tenho que me preparar se eu quero trabalhar com público também de alto padrão. Então, não adianta eu querer vender um produto de baixo valor para um cliente que quer muito valor agregado. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o nosso vidraceiro tem que fazer essa pergunta, olhando de preferência para o espelho. Quem sou eu como profissional e o que eu quero para esse mercado? Se ele não souber responder isso, ele também não vai entender o que é concorrência no mercado dele. Então, eu acho que a gente tem que começar por esse ponto. A primeira coisa a gente tem que falar seria isso. O que ele quer e qual mercado ele quer atender, em primeiro lugar. Ok, muito obrigada, Jorge. Agora dá sua contribuição aí para a gente. Pois é, o Ricardo foi brilhante, porque, na verdade, o vidraceiro precisa responder essas 3 perguntinhas. Quem eu sou, o que eu quero e onde eu quero chegar. E esse onde eu quero chegar está totalmente atrelado ao público que ele quer atender. Mas eu chamo a atenção que eu entendo que a concorrência no nosso mercado é olhada de forma distorcida pelos nossos agentes. Não só pelos vidraceiros, não. Pela maioria dos distribuidores, tirando as felizes exceções, né? Porque muitos entendem que concorrência se combate somente com preço baixo. É o pior erro que alguém pode cometer nos dias de hoje, né? Não se combate mais concorrência com preço baixo. Isso é desvalorizar o seu trabalho, é não valorizar o seu produto. Concorrência se combate com capacidade, com competência, com rapidez na entrega, com bom atendimento e com uma equipe bem treinada que saiba principalmente dar carinho aos seus clientes. É dessa forma que eu vejo a questão da concorrência. Muito obrigada, Gia. Agora é contigo. Sim, eu, antes de ser a digital influencer, né, eu fui gerente de 3 lojas numa distribuidora de ferragens para vidros, e eu percebia a necessidade de analisar o perfil do nosso cliente, né, ter uma abordagem com simpatia, com alegria, entender a necessidade do cliente. É muito importante que o vendedor, quem estiver atendendo o cliente, entenda a necessidade dele, né? E também sugerir produtos, novidades, isso vale muito a pena. Lógico, também se apresentando de uma forma bem profissional, com uma farda bem adequada, um sorriso no rosto, entendendo o que ele está fazendo, né? Você vai se destacar com certeza da concorrência. Obrigada, Gi. Agora, queria chamar o Pedro para falar conosco. Pedro, vamos chamar o Pedro. Vamos Grande lá, Pedro. pessoal. Bom, é o seguinte, concordo com tudo que vocês falaram aí e eu acho que faz todo sentido a gente seguir nessa linha, e eu acho que também é o seguinte, tudo depende de como a gente enxerga as coisas, né? Eu vou citar aqui uma fala de um grande amigo meu, que é a seguinte, ele dizia, ou você utiliza o olhar da falta, né, que seria aquele olhar de escassez, pontos negativos, lado ruim das coisas, ou você utiliza o olhar da farta, que é o como que eu posso transformar essa situação num ponto positivo, né? Para mim, é um olhar de abundância, no caso, né? Então, seguindo nessa linha, eu vejo que a concorrência ela é um cliente exigente, é como se fosse um cliente exigente. Todo cliente exigente, ele te faz melhorar, né? Te faz se superar, te faz te entregar com qualidade, ser ágil, né? Surpreender e encantar. Então, na minha opinião, a concorrência ela funciona da mesma forma. Então, o primeiro passo da mudança, aí, eu vejo que é o seguinte, ela seria abrir esses olhos dos nossos amigos aí, pois a concorrência, ela existe, sempre existiu e ela nunca vai deixar de existir. Então, por que não tentar evoluir com as experiências que ela tenta nos mostrar, né? Por que não abrir esses olhos e tentar olhar que experiências, que mudanças que ela está estimulando a gente a seguir, né? Aí o pessoal pode estar até perguntando assim, pô, Pedro, você está falando aí então que eu devo focar no meu concorrente? Não, muito pelo contrário.
Eu estou dizendo que o primeiro passo é focar em si mesmo, que vai bem de conta com o que o Ricardo falou, né? E saber se a sua empresa, seja ela uma vidraçaria, uma distribuição ou fabricante, ela tem a plena clareza do porquê ela existe, aonde ela quer chegar, né? Porque, por último, mas não menos importante, né? Quais são os valores que vão guiar as pessoas que compõem essa empresa, né, ao longo dessa jornada? Então, eu acho que o primeiro passo é olhar para si, é desenhar esse plano, é ter essas perguntas muito claras na mente do empresário aí, que é vidraceiro, distribuidor ou fabricante, né, e enxergar a concorrência como um estímulo, e não como um combatente. Muito obrigada, Pedro. Então, o Diogo vai encerrar esse bloco de respostas. É contigo, Diogo. Bacana, Joana. Eu acho que todo mundo já falou bastante coisa do que eu já ia falar. Realmente, o vidraceiro, para ele se diferenciar, uma coisa que o Ricardo falou, que eu acho que é muito importante, é o vidraceiro olhar quem que ele é, qual que é o tipo de vidraceiro que ele é. Então, assim, na minha opinião, para se diferenciar da concorrência, para não entrar na marginalização de preços, né? Então, a gente tem até, aqui na vidraçaria, tem alguns grupos de vidraceiros, onde diversas vezes eu ouço o pessoal reclamando de preço, que o outro está fazendo mais barato. Mas, assim, acho que o principal para você se diferenciar vai desde o seu, por exemplo, uniforme, da sua marca, de como você atende o seu cliente, de como você entrega, por exemplo, um orçamento, aquele orçamento via WhatsApp, via telefone, de como que você, por exemplo, oferta o produto. Então, tem muitos vidraceiros aí, oferta só o arroz com feijão, né? Então, tem muitos produtos de valor agregado aí no setor vidreiro, então dá realmente para ganhar dinheiro no setor vidreiro, mas você tem que saber a forma de trabalhar. Então, assim, eu acho que o principal fator para se diferenciar é não entrar nessa marginalização de preço. Isso que é o principal. Eu falei que não ia falar nada, porque eu só estou de mediadora hoje, mas é uma coisa muito interessante que o Pedro comentou, e até o nosso vice-presidente está nos assistindo, mandou um recadinho ali no Facebook, que concorrente não é para ser inimigo, e sim parceiros. E aqui na associação a gente tem muito esse exemplo de pessoas que são concorrentes, né? Mas assim, batalham por um mercado melhor e mais justo para o mercado todo, né? E todo mundo trabalha junto. Então, acho que isso é um bom exemplo, que concorrência não necessariamente é um inimigo, né? Então, queria mandar um abraço para o Samir, que está nos assistindo, e vamos seguir aqui com as perguntas. Seguindo nessa pauta, a concorrência é um cenário de guerra, na opinião de vocês? Na visão de cada um, como vocês enxergam a concorrência do segmento vidreiro, considerando todos envolvidos em nossa cadeia produtiva? Vidraceiros, distribuidores e fábricas. Então, Ricardo, conta pra gente. Sim, aí a gente tem realmente um assunto muito complexo hoje, né? Porque quando a gente fala de vidraceiro, fábrica, distribuidor, o que a gente tem, na verdade, Joana, é uma divergência muito grande de ideias, né? Eu vou dar um exemplo aqui, claro, né? Porque em todas as lives o pessoal fala muito do vidraceiro, capacitação, mas eu vou pegar um pouco da sua pergunta e vou um pouco para o distribuidor. Eu estou no Rio de Janeiro, né? Nossa escola central do vidraceiro é no Rio de Janeiro, e quando nós temos que comprar vidros para os nossos treinamentos, a gente passa o mesmo problema, que a gente enxerga o problema como ele é. A data do produto é marcada por uma data e não é cumprida, falam que vão entregar de uma maneira, não entregam. O vidraceiro também faz isso. E quando a gente fala de concorrência, a gente repara que o mercado num todo não percebeu ainda exatamente o que o Pedro colocou aí, as necessidades do cliente. Porque se eu sou um distribuidor, se eu sou um vidraceiro, qual é a necessidade que o meu cliente tem? Eu vou atender da melhor forma possível, vou potencializar isso. Então, quando eu vejo que o mercado, que o distribuidor não entrega um vidro para o Ricardo da Central do Vidraceiro, que está treinando profissionais para comprar o vidro dele,
Não que eu seja melhor do que ninguém, pelo contrário, eu tenho que esperar da mesma forma como todos. Mas olha só como é que o pensamento tá. O vidro de ninguém é importante, tá? O do vidraceiro também é importante, tanto quanto o meu. Mas se pensarmos dessa maneira, nós estamos pensando assim com o nosso cliente final. Então, o cenário vira de guerra, na verdade, porque a gente não conseguiu entender o que o nosso consumidor final quer. Ele quer ser bem atendido, ele quer ter um produto de qualidade, ele quer que a gente honre com os nossos compromissos, e isso, quando a gente aprende a fazer isso, não existe cenário de guerra, não existe dificuldade em vender. Existe, na verdade, uma fartura de trabalho muito grande. Grupos dos nossos alunos, eles estão a pandemia inteira entendermos primeiro o que o nosso mercado precisa. E esse cenário não existe. Esse cenário é criado. Simplesmente ele é criado pelas pessoas e acham que o fulano tem que cobrar mais barato e isso, mas se ele desse um pouquinho mais de carinho para o cliente dele, ele ia ver que isso aí não tem nada a ver. O cliente paga mais caro para ser bem atendido, para ser realmente respeitado, e assim o consumidor faz a mesma coisa. Obrigado, Ricardo. Jorge, então, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão. É muito difícil fazer uma abordagem depois dessas interferências brilhantes do Ricardo aí, viu? Tá difícil, está aumentando a minha responsabilidade aqui. Mas, em primeiro lugar, só antes de entrar na minha resposta mesmo, eu quero pegar um gancho do Ricardo. Eu não tenho culpa, Ricardo, se você falar bem. O que acontece? O prestador de serviço, seja ele o vidraceiro ou um outro tipo de prestador de serviço, ele não aprendeu ainda que se foi o tempo que o cliente final não tinha mais opções. Hoje o cliente final tem inúmeras opções e esse prestador de serviço, esse vidraceiro, pode ser trocado a qualquer momento. Essa é uma coisa muito séria que não vem sendo olhado ainda com a devida preocupação que deveria. E eu digo mais, eu não acho que os negócios devem ser olhados dessa forma, como cenário de guerra. O mundo dos negócios, para mim, nunca foi e nunca será uma praça de guerra. O que acontece é que o concorrente precisa ser olhado não como inimigo, mas apenas como adversário. Adversário nós podemos ter, inimigos não. E a concorrência, na minha opinião, ela não é um mal. Pelo contrário, a concorrência é algo que eu considero sadio, que eu considero positivo, porque a concorrência tira qualquer um de nós, aqui que estamos falando e dos que estão nos assistindo, da zona de conforto. Ela nos empurra para frente em busca da nossa melhoria contínua. E eu vou reforçar aqui meu ponto de vista sobre a questão de que não se combate concorrência com preço, porque atualmente eu tenho a honra de ser mentor de negócios de uma vidraçaria. Entre tantos distribuidores e temperadores, eu trabalho para uma vidraçaria em Mogi das Cruzes, que se chama SA Esquadrias e Vidros, e essa empresa, ela me chamou, olha só, exatamente para ajudá-las a colocar a empresa nos trilhos, porque eles estão crescendo muito e têm dificuldade na sua gestão, o que é natural. E eles não têm problemas de volume de trabalho. A pandemia não afetou essa vidraçaria e hoje eles não estão dando conta, por isso que eu estou lá para ajudar. E eles não estão preocupados com o concorrente. Claro, ficar de olho do concorrente, sim, mas deixar de cuidar bem do seu negócio para olhar do concorrente não é a melhor maneira de se fazer uma empresa crescer. Portanto, o concorrente não é inimigo. O que seria do nosso mercado se nós não tivéssemos vários concorrentes dos diversos segmentos do mercado do vidro? O que a abertura do mercado brasileiro ajudou na parte do vidro, por exemplo, da economia brasileira? Trazer cada vez produtos de melhor qualidade e dar mais opções para o consumidor, para o nosso cliente. Esse é o ponto, na minha opinião. Muito obrigada, Jorge. Então, Gisele, fala para a gente o que você acha da concorrência
né, considerando todos envolvidos na nossa cadeia produtiva. Sim, sim. Eu também concordo com o Ricardo, o Menezes. Realmente, eu acho que o preço, ele fica meio de stand-by, literalmente, quando você preza pelo seu cliente, quando você dá atenção para o seu cliente, quando você cumpre os prazos que você passou para o seu cliente. Isso é determinante para que o cliente fixe em você, quando você dá um atendimento que você queira resolver o problema dele, ou até depois do atendimento, né? Porque tem o início do atendimento, durante o atendimento e o pós. Muitos não fazem o pós-atendimento, né? Vendeu, tá bom, e não é assim. E se você dá o seu valor, né, no seu atendimento, no seu produto, explica o porquê que ele está comprando aquele produto vai atender a necessidade dele, eu tenho certeza que ele não vai pelo preço, e sim pelos benefícios que você está mostrando, tanto do seu atendimento, do produto, do pós-atendimento também. O concorrente é legal ter, claro, sempre vai existir, mas é como já foi dito aqui, não é para focar nele, é para ficar alerta com ele. E aquilo que ele não está fazendo, faça, né? Faça divulgações, faça eventos, traga os seus fornecedores para dentro da sua loja, para dentro da sua vidraçaria, faça um mover dentro do setor, faça a diferença literalmente. Se você focar só no preço, vai ser uma concorrente, vai ser uma coisa tão chata, porque o seu lucro vai cair, você vai trabalhar, e não vai ver a margem, né, subindo, vai pelo contrário, vai descendo. Então, eu acredito muito no valor do atendimento, no valor, na qualidade do produto que você apresenta para o seu cliente, no pós-atendimento, na sua postura, e isso realmente não tem preço. Muito obrigada, Gi. Agora é contigo, Pedro. Então, o pessoal aí tá mandando muito bem, e eu vejo que a gente tem uma linha de cultura e de raciocínio muito bem alinhada, né? Não é um cenário de guerra, é um cenário de evolução, e é um cenário de competição, sim, mas eu acho que é um cenário de competição até com o seu maior adversário, que é você mesmo, né? Então, hoje em dia, eu vejo que, assim, uma das coisas mais difíceis que existe é manter o foco. Algumas empresas, aí falando até um pouco da liderança dessas empresas, seja ela vidraçaria, distribuidor, enfim, ela tem um plano, isso quando tem, só que ela não dá o tempo desse plano funcionar ou acaba não seguindo ele, acaba mudando ele. Não, vamos alterar o plano. Por quê? Um exemplo, né? Basta o concorrente divulgar uma promoção lá de um produto com preço menor, né? Sai a frase, meu, que absurdo, estão acabando com o mercado, né? Ou é o seu cliente levar um orçamento com um preço mais baixo lá para o seu vendedor, né? Aí o vendedor, tá vendo aí? Por isso que eu não boto a minha meta. Olha só o preço que eles estão fazendo. E aí, vamos cobrir? Vamos cobrir? Então, assim, a liderança é tão importante nesse cenário, porque ela tem que manter a mente, né, dos seus funcionários, das pessoas que compõem essa empresa, alinhadas com o propósito dela, né? Então, assim, será que as pessoas que estão movendo a sua empresa, né, elas têm em mente qual que é a proposta de valor dela, né? Será que as pessoas que atendem lá na sua empresa, elas têm o interesse de explorar e conhecer a fundo o que realmente o cliente quer, né? As pessoas na empresa e você também tem claro o caminho que deve ser seguido para você atingir o seu público-alvo. Então, a concorrência, ela existe para você evoluir, mas você olhando para si, usar os outros como exemplo, mas sempre olhando para si. E sempre com foco naquele objetivo, no caminho que você quer traçar, né? Não ficar desesperado ou porque alguém está praticando um preço mais baixo, né, que o seu, e você, não, vou ter que assumir isso, né? E não deixar isso transformar numa arma para que gere um conflito interno dentro da sua empresa. Então, a mentalidade dos profissionais que compõem aquela comunidade empresarial ali tem que estar muito, muito forte, eles têm que ter uma mente muito blindada e eles têm que acreditar no propósito da empresa e no porquê que eles estão ali todos os dias exercendo a função deles.
Belas palavras, Pedro. Então, Diogo, a tua responsabilidade ficou grande agora para encerrar esse bloco de respostas. Diogo, tá no mudo, no microfone. O Diogo se emocionou. Eu vi tanta coisa que até me emocionei. Então, eu falando no final, realmente é difícil depois dessas férias aí, né? Mas, para mim, quando eu falo cenário de guerra aparentemente parece uma palavra forte, né? Mas eu acredito que muitos empresários, muitos vidraceiros veem, sim, como um cenário de guerra. Beleza, o Pedro falou que acredita que não, ou que não é uma guerra, mas eu acredito que eu não vejo como cenário de guerra, eu vejo como o meu concorrente como aprendizado. Mas muitas pessoas do setor e de outros setores, de diversos outros setores, veem como cenário de guerra e às vezes de forma cega. Então, veem que o concorrente está colocando um preço menor, vai lá e aumenta o seu desconto e acaba perdendo sua margem de lucro e de forma cega. Então, muitas empresas, eu acredito que principalmente o vidraceiro, as fábricas, os distribuidores, eles têm uma forma um pouco diferenciada ali para conseguir colocar a precificação ali na ponta. Mas eu acho que o vidraceiro, muitas vezes, a gente recebe, como eu falei agora há pouco, nos grupos do WhatsApp, o pessoal reclamando, e vê o vidraceiro ali vizinho colocando a R$200, a R$100 a instalação, e ele também, às vezes, por achar que vai perder o cliente, ou que vai deixar de vender mais, coloca o valor ali, acaba perdendo, não vendendo menos até, porque as pessoas acabam não dando tanta credibilidade para quem coloca o preço muito baixo, marginaliza o mercado, então, e acaba não dando continuidade naquilo, né? Porque às vezes a sua margem de lucro acaba sendo pífia. Então, assim, eu acho que o principal prejudicado em tudo isso, quando tem a marginalização de preço, é o vidraceiro, sim. Até as fábricas, por exemplo, pode ser que eu fale uma coisa aqui que seja um pouco forte, mas às vezes as fábricas elas acabam vendendo para quem vai pagar mais. Então teve esse problema aí que algumas pessoas estão comentando aí no setor, por exemplo, de terem vendido para fora, por isso que diminuiu o preço, não sei se é verdade, diminuiu o preço interno. Então, assim, as pessoas querem vender para quem vai pagar melhor, sim, e não marginalizando o preço. Você tem que ter o seu preço. Como agência de marketing digital, como revista também, nós temos nossos concorrentes e muitas vezes o concorrente vende mais barato. Mas aí o que entra nesse caso? O valor. O valor não é preço, é o valor. O que o seu serviço vale? O que o seu produto vale? O que a sua instalação vale? Então, sempre dê valor, não dê preço. Aí, Joana? Diogo, muito obrigada. Diga, Jorge. É possível mais uma palhinha aí? Sim, lógico. Rapidinho. Pegando o que falou o Pedro e o que falou o Diogo sobre fábricas, a gente está falando bastante dos vidraceiros, né? Mas os distribuidores cometem muito esse tipo de atitude. Tem um distribuidor na região vendendo mais barato, ele liga para o diretor da fábrica. Olha, ele está vendendo mais barato, temos que fazer alguma coisa, Aí o diretor da fábrica, eu estou falando aqui, pode ser vidro, pode ser ferragem, qualquer fábrica, tá? Liga e fala, tá, e o que nós vamos fazer? Você tem que me dar um desconto adicional. Tá, e do teu lado, o que você vai fazer? Você vai diminuir um pouco a tua margem? Não, a minha margem eu não posso mexer. Então, você vê que é uma visão distorcida da questão de concorrência. E as fábricas, elas são duramente afetadas por essa linha de pensamento, de raciocínio lá na ponta. O que eu não acho correto. Bom, se é para mexer, então todo mundo faz o seu esforço, mas eu acho que não é por aí. Toda vez que o concorrente vende mais barato, eu abaixo o meu. Eu acho que quando o concorrente começa a vender mais barato, você, principalmente vidraceiro que está nos assistindo, faça a seguinte pergunta: de quem é o problema? É meu ou é dele? Reflita aí. Boa, muito boa. Então, muito bom, gente.
Então, vamos para a nossa próxima pergunta aqui. Na verdade, agora sim, trazendo para a atividade que cada um de vocês desenvolve. E essas diversas opiniões que nós tivemos aqui. Como cada um de vocês lida na profissão de vocês, no negócio de vocês com a concorrência? Essa é brava. Vai lá, Ricardo. Olha só, primeiro lugar, ouvir um elogio aí do Menezes já me deixa hoje com a noite muito tranquila, que o Menezes é um mestre aí, que eu já conheço a fera há muitos anos. Olha só, Joana, foi muito interessante que a Central do Vidraceiro, no ano de 2019, ela fez uma programação para 2020. Então, nós fechamos a nossa agenda em janeiro, graças a Deus, em janeiro, dia 30 de janeiro, nós estávamos com a nossa agenda fechada até julho, sem vaga para encaixar mais nenhum curso. E esse foi um planejamento que nós fizemos ao longo de 2 anos. A nossa meta era fechar a metade do ano, no primeiro mês, e nós cumprimos isso. Tudo bem, tudo certo, começamos o ano naquele agito, veio a pandemia, mais de 20 contratos cancelados. Né? Eu acho o seguinte, quando a gente olha para o nosso negócio, a gente tem que pensar primeiro uma coisa, nós temos que ser estrategistas e mudar a estratégia a cada minuto, se precisar. Então, eu me reuni com a minha equipe ali e falei, minha equipe perguntando, e agora o que a gente vai fazer? 15 contratos, eu falei, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora gerar conteúdo, entregar o melhor conteúdo para os nossos clientes, porque eu entendo o seguinte, se o meu cliente é o vidraceiro que está na ponta, se meu cliente é o distribuidor que me contrata, e se eu gero conteúdo para ele, eu continuo agradando muito ele. Então, nós, naquele dia, tanto é que tem uma postagem minha no Facebook, falando que do começo ao final da pandemia, nós iríamos gerar conteúdo para mantê-los todos informados, e foi isso que nós fizemos. Nós fizemos isso a primeira semana, na segunda semana choveu trabalhos diferentes, trabalhos internos, e a gente hoje está, graças a Deus, sobrecarregados de trabalhos internos, e as nossas viagens ainda não voltaram, e eu estou preocupado quando voltar a viagem, como é que a gente vai fazer isso. Então, acho que o pensamento tem que ser, eu não posso ter uma estratégia fixa, eu vou fazer isso, é plano A e acabou. Eu acho que a gente tem que ter o plano B, o plano C, e não ter medo. Cuidar bem do seu cliente, como a Gisele falou aí muito bem, cuidar muito bem do seu cliente, o seu cliente com certeza, ele está olhando para isso, e nesse momento é a hora que ele fala, ele vai lá, pega você e fala, não, você é do meu time, você joga comigo. Então, eu acho que a Central do Vidraceiro, ela age muito dessa maneira, e graças a Deus, eu ensino meus alunos a fazerem também assim, e a gente vê muito resultado. Obrigada, Ricardo. Então, fiquem com a dica do Ricardo. Flexibilidade é a palavra, né, Exatamente. Ricardo? Perfeito, perfeito. Então, vamos repassar para o Jorge agora. Essa flexibilidade eu chamo de criatividade, né? Olha, como eu lido com a concorrência? Em primeiro lugar, eu olho para a concorrência com absoluta naturalidade. E quando eu decidi encerrar minha carreira de executivo, não me pergunte quantos anos, tá? Eu não vou falar minha idade. Quando eu decidi encerrar minha carreira de executivo em agosto do ano passado e continuar e intensificar o meu projeto, eu decidi o seguinte, eu só serei um coach se eu for diferente dos outros, se eu fizer algo diferente. Se for para fazer igual aos outros, eu vou fazer outra coisa, porque é comum hoje nas empresas, e eu convivo muito com isso, pessoas dizem, eu quero ser diferente, eu vou ser diferente. Ok, mas o que você vai fazer de diferente? Não, eu vou fazer igual aos outros. Então, você não será diferente. E o que eu fiz? Como é que eu olhei para esse cenário? Eu sei que é um mercado muito de trabalho intenso, que é o de mentoria de negócios, porém, me perdoe, a maioria dos coaches, eu não estou generalizando, mas uma grande parte deles olha para os grandes centros e para as grandes empresas. Ótimo. Lá se cobra mais caro, lá se ganha mais dinheiro, e lá talvez se ganhe mais notoriedade. Eu fiz o contrário. Por isso que vocês estão vendo aí nesse banner atrás de mim, coaching para todos.
Eu fiz o contrário, eu vim do centro para o cinturão das grandes cidades. É isso, é lá que eu trabalho, porque eu me dedico às pequenas e médias empresas familiares, porque eu sei o quanto o meu trabalho é importante para eles. É importante para as grandes também, mas talvez num outro nível, num outro patamar, numa outra linguagem. Então, eu foquei dessa forma. Eu trabalho no cinturão das grandes cidades, é ali que eu faço a minha diferença, é ali que eu ajudo mais pessoas. E eu digo mais, eu oriento meus clientes para que, acima de tudo, eles confiem em si próprios, confiem no seu potencial, no potencial da sua empresa, do seu projeto, que sejam diferentes e façam a diferença. Porque um dos grandes problemas também, seja em empresários, seja em executivos de empresas maiores, é a chamada autoconfiança, que isso vem, a falta de autoconfiança vem da falta de autoconhecimento, e isso traz para a falta de autoestima, traz para a autoestima baixa. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com uma vidraçaria como essa que eu citei lá de Suzano, eu trabalho muito a autoestima dos donos e a confiança. Acredita, amigo, você é bom, você só precisa descobrir que você é bom. É isso que eu faço. É assim que eu olho para a concorrência. Tenho muitos e muitos coaches, concorrentes, amigos, nós todos formamos uma legião muito grande de mentores, principalmente de coaches, mas disputamos sim, mas cada um disputa com a sua visão para o mercado onde quer atuar. E outra coisa, é como o Ricardo falou bem no comecinho, foca no que você quer fazer, seja bom numa atividade, não queira ser bom em tudo, porque você não será bom em tudo. E a grande virtude de um líder é saber se cercar de gente que sabe mais do que ele. Essa é a minha opinião. Fica a dica do Jorge. Então, Gi, você é a primeira, né, Então, eu não vejo, eu nunca vi outra mulher influencer digital do segmento vidreiro, mas conta pra gente. Abençoada. Eu vou resumir um pouquinho da minha história para vocês entenderem um pouco mais, depois de ser demitida, né, no meio da quarentena. Eu sou grata pela empresa que eu trabalhei aqui, vou falar aqui, a Morumbi Ferragens, um beijo para o Júlio. Foi um trabalho espetacular que eu pude fazer dentro da empresa dele, com muito sucesso. Graças a Deus, todos os planejamentos foram executados com muito sucesso. E depois de ser dispensada durante a pandemia, eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, bom, uma coisa eu sei, eu não quero mais sair do setor vidreiro. Observei o setor, sabia das necessidades, das carências que o setor tem, e eu falei assim, eu vou me colocar como a primeira digital influencer do setor vidreiro. E por que não? Se todo mundo tem, por que a gente não tem? Então, com certeza também representada por todas as mulheres do setor vidreiro, independente do cargo que ela esteja, eu estou representando elas também, e como influenciadora agora do setor vidreiro, o que eu faço? Eu influencio pessoas a comprar, né, algo ou fazer algo, né? E eu falo tanto com o vidraceiro, com o profissional do setor vidreiro, quanto eu atingo também o público final, né, o cliente final, como tenho minhas parceiras, e ali eu vou falar dos produtos, prezando sempre pela qualidade, a Gimato sempre vai falar de qualidade, de um bom atendimento, do que está faltando no mercado, do que os vidraceiros precisam fazer. Muitas vezes eu entro em contato com eles, ou pessoalmente mesmo já dou várias dicas, olha, faz assim, faz assado. E antes da pandemia, a gente tinha a opção de entrar ou não no marketing digital, né? E durante a pandemia, a gente viu que agora tem duas opções, ou faz, ou faz. E eu sempre falo, quem aparece, vende mais. Então, a Gimato sempre vai estar com novidades para o setor vidreiro, trazendo ferragens para vidro, falando de vidro, falando do que tem no mercado de novidade. Agora, igual o Ricardo Câmara está com o kit da AL, também faço a divulgação do kit AL. Então, tudo que tiver de novidade que venha agregar o nosso setor, estarei falando com muito prazer e muita honra. Obrigado, Gi. Então, e agora é contigo, Pedro. Ô Pedro, Bom, Pedro, me dá um minuto só. Cara, a gente tem que bater palma. Opa, a gente tem que bater palma para essas duas mulheres que estão com a gente nessa live, né?
Fala sério, né? Vamos Olha, lá. Parabéns, né, cara? Nós é que estamos muito Com bem certeza. representados, hein? Vamos deixar isso bem claro, hein? Exatamente. E deixar o cenário mais Exatamente. bonito, porque só Com homem certeza. aqui Ó, A mulher tem um detalhe, né? A mulher tem um olhar mais carinhoso, mais detalhista. com certeza. Lá veio o golpe. Mas Tava realmente, faltando, eu cheguei. tá surgindo cada vez mais mulheres no nosso certo. segmento, Isso né? aí. Eu Aliás, vejo Aquelas que bem vierem masculino, depois de mim, É isso aí. e aquelas que vierem depois de mim, eu vou receber com muito carinho, muito amor, que o concorrente não vai fazer a gente desfocar do foco dela, e sim, vamos se ajudar, porque o foco é ajudar o setor. Isso aí. E o número de mulheres no mercado vitrine vem crescendo muito desde o início agora dos anos 2000. Vem crescendo muito. E para nossa alegria, né, homens? É só mulher bonita. Coisa boa, né? Obrigada. Só uma Talentosas, ressalva né? rapidinho. 3 meses de Instagram como digital influencer e mais de 63 mil cliques no Instagram. Então, quero agradecer demais o setor vidreiro por abraçar a Gi Matos. E contem comigo, se tiverem ideia, chamem no meu direct. Gi, faz um videozinho desse jeito, porque vai ajudar a eu finalizar a minha venda. Eu prezo muito, não venda preço, venda o seu valor. Ainda mais aquele profissional que se qualifica, que faz o curso com o Ricardo, faz o curso com o Gabriel, lê as matérias da revista Impresso, está lá lado a lado com a Joana. Então, por que você jogar tudo isso lá no canto e dar só o preço? Não, eu não admito. Eu falo, não, você deu o seu valor. Se você mostra isso para o seu cliente, você dá um checkmate nele. Ou ele pega o preço, ou ele fecha com o valor. E contrate a mentoria do Menezes, faça favor. Sim. Não pode faltar. E a minha consultoria também, né? Aí, Pedro, chegou o seu minha momento. Consultoria também, Fala pra gente. Vai lá. Roubaram os 3 minutos. Bom, então, a minha dica... Não tem problema, a gente compra outros extras, aí tá tranquilo. A minha dica é a seguinte, que todo dia é um dia para você melhorar e evoluir. E assim, eu concordo muito com o que o Ricardo falou em termos de flexibilidade, né? Então você não tem que ter somente um plano. Quando eu falei que você tem que pensar em desenhar um plano, você tem que ter o seu plano A, B, C, né? Tem um amigo meu que fala, inclusive, o seguinte: Pedro, às vezes não é importante, o que é importante não é o meio, mas é o fim, né? Então, a ideia de você ter um plano muito bem desenhado do seu negócio é aonde você quer chegar, qual é o lugar que você quer chegar. Exato. Mesmo que nesse caminho você tenha alguns desvios, tenha que elaborar novos planos. Então, isso é muito importante, tá? E isso faz com que a pessoa seja protagonista, né, da própria carreira dela e da empresa dela. E um outro ponto é o seguinte: aproxime-se das pessoas que compõem a sua empresa, né? Eu acho que elas têm que sentir o que elas estão vivendo, elas têm que criar aquele DNA da empresa. Para quê? Para que o próprio cliente ele perceba que aquela empresa é uma empresa diferente de ser tratada, é uma empresa diferente no qual ele vai estar comprando um material para ele poder ganhar a vida dele, né? Fazer com que ele seja próspero no negócio dele, né? Então, qual é a cultura que a sua empresa tem? Se ela não tiver uma cultura, cria uma dela. Quais são os valores da sua empresa? Se eles não estiverem escritos, elabora. Se tiver num quadro na parede e você falar, coloquei isso na parede, isso é tudo muito poético, mas não funciona, elabora em conjunto com o seu time. Uma empresa, ela não é feita de uma pessoa só, e ela não é feita também de um papel, do que está escrito ali no papel de plano e vai desenrolar sozinho. Não, ela é feita por pessoas, então todo mundo tem que comprar a ideia, todo mundo tem que vivenciar esse desafio de colocar a empresa no rumo certo, né? Independente das adversidades que você tenha que surgir aí, né? Então, assim, não pense, a minha sugestão é, não pense, eu tenho que ser melhor do que o meu concorrente, não. O que eu devo fazer para o consumidor, né, ou para o cliente desejar comprar de mim? Para que ele goste, que ele fique encantado em ter esse relacionamento comigo. O que a minha empresa tem que fazer? Como que as pessoas têm que agir para eu atingir
esse valor ou esse sentimento dentro dessa pessoa que está do outro lado, porque são pessoas também que vão estar comprando, né? E fazer com que isso flua de uma maneira mais natural e de uma maneira mais não tão agressiva como guerra de concorrência, que é o que a gente está falando, né? Então, assim, eu vejo que você tem 2 momentos ali com o cliente. Você pode fazer com que o cliente tenha uma experiência, como é que fala, uma lembrança memorável, né, daquela relação com a tua empresa, ou um pesadelo inesquecível. Eu falo, nunca mais eu quero chegar perto dessa empresa. Então, transforme essas experiências, esses contatos que a tua empresa tem com o cliente, numa lembrança memorável, entendeu? Conquiste o seu cliente, encante o seu cliente, né? Eu acho que é por aí o caminho. E o vidraceiro, nosso amigo vidraceiro, ele precisa valorizar a profissão dele, cara. Não existe faculdade de vidraceiro. O cara aprende na marra como é que é ser vidraceiro. Então, ele tem que valorizar aquilo. Ele é o especialista do vidro. Lógico, tem muita informação no mercado hoje que os consumidores acessam e falam, não, eu quero um vidro assim, eu quero um guarda-corpo com vidro temperado. Eu sei que dá para fazer, mas, cara, tá fora da norma da ABNT. Que segurança que tu vai dar para esse cliente? Você entendeu? Aqui em Santa Catarina, a gente teve uma situação aí do ciclone bomba, que muitas obras, elas foram destruídas. E muita gente não pôde recorrer do seguro, por quê? Porque a obra estava fora de norma. Eu fui atrás do vidraceiro, o vidraceiro não existe mais. Então, assim, vidraceiro, você é especialista do vidro, meu amigo. Você é o especialista do vidro. Então, saiba passar para o cliente a importância dele estar comprando da maneira correta, a importância de você estar orientando ele a escolher os melhores produtos, né? Que garantias que ele vai ter com isso, que benefícios ele pode colher com isso. Então, o meu recado é esse, né? E, além de tudo, não trabalhe, ame, né? Ame o que você faz. Quando você ama o que você faz, você não trabalha, você se diverte o dia inteiro. E no mercado do vidro é assim, né? Eu entrei no vidro em 2019, quando eu criei 2009, na verdade, quando eu criei uma transportadora de vidros, me cortei, meu Deus do céu, saí um tempo, depois voltei e não quero sair mais. Então, assim, você tem que amar o segmento, entendeu? Amar o que você faz, e é por aí o caminho. Obrigada, Pedro. Eu só queria complementar, assim, né, não vou resistir, que você tocou num assunto que a gente ama, que é a parte das normas, né? Então, isso é muito importante, né? Repassar isso para o cliente, fazer com que o cliente valorize, porque realmente aqui na associação, após o ciclone, nós recebemos várias situações, porque as pessoas ficam sem saber onde pedir uma orientação, e realmente, assim, muita coisa fora de norma, a gente não tinha como ajudar, não tinha como a pessoa recorrer aos direitos dela, muitos não tinham nem a nota fiscal do serviço para procurar esse vidraceiro que fez a instalação. Então, assim, isso é muito importante. Obrigada por tocar nesse assunto, Pedro. Então tá, Diogo, e agora você. Imagina. Sempre me aí com a bomba. Nós vamos mudar na próxima. Diogo, tu vai começar a próxima, tá? Eu vou inventar aqui. Então, como que a gente lidar com essa situação, né? Como que a gente, no nosso caso aqui, como mídia, como eu disse anteriormente, a gente tem uma mídia, que é a Vidro Impresso, o meu vidraceiro, que hoje é um aplicativo, é uma plataforma direcionada para o setor vidreiro, para os vidraceiros, né? E a OC Publicidade, onde nós trabalhamos com marketing digital. No caso da Vidro Impresso, ela todos sabem que com a internet o impresso dividiu um pouco mais a fatia de mercado, né? Então, algo que a gente muito tempo trabalhou ali e era o nosso principal produto, ele veio perdendo um pouquinho de espaço. Ele ainda tem um espaço, a gente acredita muito ainda que o impresso tem um espaço, mas ele perdeu um pouquinho da fatia. Mas, no nosso caso, como a gente soube lidar com isso? É diversificar os produtos, encontrar novas possibilidades. Então, assim, hoje a nossa empresa tem 3 produtos diferentes. A Vidro Impresso, por exemplo, nós temos diversos produtos online para vidraceiros, para os fornecedores divulgarem, conteúdo. Então, assim, diversificar. Com a pandemia, até nós aqui, eu estou contando a minha história aqui pessoal, porque eu acredito que muita gente passou por isso.
a gente também acabou fazendo com que o nosso escritório inteiro praticamente se tornasse online. Então, assim, a pandemia, para muitos, foi uma coisa péssima, e para muitos impulsionou você a fazer ali o que você estava postergando há muito tempo. Então, nosso trabalho aqui, por exemplo, muita gente pode trabalhar online, e a gente, com a pandemia, a gente acabou sendo impulsionado para isso, né? Eu acredito que o vidraceiro, por exemplo, contando um pouquinho da história aí do meu vidraceiro, que é a plataforma e o aplicativo, muitos vidraceiros se beneficiaram disso. Como isso? Por exemplo, esse aplicativo aí, a pessoa consegue fazer um orçamento de forma online, através do próprio aplicativo, ele consegue pegar os dados ali do cliente, passar o orçamento para o cliente por WhatsApp, sem pessoalmente, sem precisar ter esse problema de deslocamento. Então, assim, eu acredito que o principal é você buscar alternativas, é você buscar você se diferenciar, você ter produtos diferentes, você, de alguma forma, você não ser igual ao outro. Não é preço, é marginalização de preço. A gente já percebeu que não, a gente já falou anteriormente que não dá certo, né? Então, acho que o principal é você tentar ser diferente, é você colocar um uniforme, é você ter a sua marca, é interessante você ter o seu site, é você fazer cursos. Aí o Ricardão está aí e ajuda muito o setor com isso, é você fazer cursos, é você ter a diversidade de produtos. Então, eu acredito que o principal aí, a principal palavra-chave nesse aspecto é buscar uma solução e diversificar. Então, se você diversifica e busca a solução, não fica parado, com medo do que vai acontecer e não marginalizando o seu preço, você consegue sair sim de qualquer crise. Muito obrigada, viu, Diogo? Finalizou muito bem. Mas agora eu vou começar com você, hein? É verdade, no digital o digital agora, né? A gente só trabalha nos meios digitais, deve ter acirrado um pouco mais a concorrência. Quem foi mais ágil se destacou, né? Então, vamos lá. Com a bagagem e experiência centenária desse time, eu não estou chamando ninguém de velho, não, tá, gente? Mas é porque é um povo muito experiente mesmo. Olha, eu acho que dá mais de 100 anos de experiência no vidro aqui, hein? Considerando esse atual cenário da pandemia e do mercado e as projeções promissoras de retomada, então até vou aproveitar aqui, né? Vocês estão vendo a Fiesc aqui atrás, e eles têm feito pesquisas constantes, assim, principalmente a construção civil teve uma reação muito significativa no último mês, e a gente fica bem feliz com isso, né? Então, considerando esse cenário, projeções promissoras de retomada pós-pandemia, qual a dica de cada um de vocês para se destacar da concorrência, seja ele vidraceiro, distribuidor, qualquer profissional da área? Então, vai começar com você dessa vez, Diogo. Boa! Eu inverti aqui agora. Primeiro você joga a bola em mim, depois você me pega de calça curta aqui. Ele estava pensando na resposta. Ele estava no roteiro, gente. Coitado. Eu acho que a Vidro Impresso não vai mais me convidar de mediadora depois dessa. Vai lá, Diego, arrasa. Não, bacana. Eu vou falar o que eu falo em todas as lives. Daí já é uma coisa que parece uma resposta pronta, mas eu acredito que seja bastante importante aí, e é o que eu faço, né? Tudo que eu falo, eu busco fazer. Eu falo e eu só ensino o que eu faço. Na verdade, é o seguinte, o principal ponto é você buscar conhecimento, é você buscar informação. Como que o vidraceiro pode buscar informação, Diogo? Ah, não tem dinheiro. Meu amigo, tem o Google. Busca o Google. Então, assim, qualquer informação que você quiser no mundo, você busca o Google. Antes, eu tenho mais de 30 anos, né? Então, eu peguei a parte a mudança aí da internet, sem internet com internet.
Sem internet era um mundo totalmente diferente. Com a internet você consegue buscar informação, você consegue olhar até através do Street View, você consegue ver outros países. Você consegue buscar qualquer informação que você quiser. Então, busque informação. Esse é o primeiro ponto. Busque também conhecimento. Então, o vidraceiro, até na live agora com o Ricardo, a gente conversou sobre aquele vidraceiro experiente, que fala que sabe tudo, que não precisa de curso. O que ele aprenderia, né? Então, assim, a gente chegou à conclusão que esse é o tipo de profissional que mais aprenderia fazendo um curso, um curso até do que ele já sabe instalar. Por quê? Porque ele fazendo um curso que ele já sabe instalar, ele vai ver várias dicas ali, vários detalhezinhos que não é o que ele costuma fazer no dia a dia. Às vezes ele tem experiência de muitos anos e ele faz aquilo ali sempre a mesma coisa. Então, as coisas mudam, os produtos mudam. Então, assim, busque conhecimento, busque informação, busque evoluir. O vidraceiro, a gente tem uma missão aqui de ajudar o vidraceiro a ganhar conhecimento, a melhorar também de forma tecnológica, né? Então, o meu vidraceiro, a Vida Impressa, a OC Publicidade, todos eles têm produtos direcionados para o mercado vidreiro para ajudar a desenvolver, mas só depende das pessoas irem buscar conhecimento, tentar evoluir. Não adianta você continuar, você atender o cliente de chinelo, naquele papel de pano ali, sem ter nenhum aplicativinho para você utilizar, sem você fazer um curso, sem você conhecer produtos novos, para ter produtos de valor agregado, só instalar janela e porta, não instalar um guarda-corpo, não instalar uma pele de vidro, não instalar uma sacada. Então, assim, busque conhecimento. Então, essa que é a principal dica aí para qualquer segmento, para buscar conhecimento e tentar evoluir através da informação. Obrigada, Diogo. Então, agora a dica do Pedro. Bom, a minha dica é a seguinte, eu vejo que no mercado tá todo mundo sem paciência, tá todo mundo correndo, todo mundo trabalhando no automático, né? Então a minha dica, primeira dica é a seguinte, seja curioso, conheça o seu cliente, explore realmente a necessidade que ele tem. Muitas vezes o cliente está pedindo alguma coisa para o vidraceiro que de repente nem é possível ser feita. Ou ele está pedindo uma coisa que é errada, fora de norma, como a gente já comentou antes, entendeu? Então, assim, conversa com o seu cliente, pergunta para ele, né? Eu acho que isso até resolve uma questão de preço. Muitas vezes, o cliente está lá, está reformando a casa dele, né? Não, estou reformando a minha casa, por favor, vem aqui fazer um orçamento. Aí o vidraceiro vai lá fazer um orçamento. É um outro exemplo de um outro grande amigo meu que me passou, ele vai medir lá, tem 3 riscos. Aí ele falou, pô, sou o 4º cara que tá vindo aqui dar um orçamento com esse cara. Ixi, vou ter que dar um preço baixo. Será que essa é a estratégia mais interessante? Eu acho que não. E aí, conversa com o cliente. De repente, esse cliente ele é um recém-casado, tá com uma casa nova e ele tá realizando um sonho dele ali. E, para quem tá realizando um sonho, não existe preço que pague, né? Então, seja criativo, explore o que realmente seu cliente quer, converse com ele, seja curioso, se aproxime dele, seja diferente no atendimento. Hoje em dia ninguém tem paciência, todo mundo quer atender rápido, quer fazer o padrão e acha que está tudo certo. Não, você tem que amar aquilo que você faz. Então você tem que conversar com a pessoa, porque com certeza ela vai te dar as respostas para você vender muito mais fácil, né? E a minha segunda dica é essa, é criatividade. Você tem que ser criativo. Você tem que fugir do padrão. Se você foi lá, viu 3 risquinhos para fazer uma medida de uma porta, certeza que esses 3 vidraceiros ofereceram uma porta pivotante, que é a que custa menos aí no mercado. Cara, tenta alguma outra coisa diferente. Qual que é a outra solução que você pode encaixar ali? Um sistema deslizante, mão amiga? Não sei, depende do vão, depende da estrutura da casa, mas ofereça aquele produto que tem mais valor agregado. O próprio vidraceiro vai estar ganhando mais com isso. Então, foge um pouco do padrão, oferece o que é mais recente, o que é mais novo, esteja antenado no mercado, esteja atualizado nos produtos novos que estão surgindo aí,
né? Sacada sem rodana, que o nosso grande Ricardo Câmara tá dando um show aí nas apresentações, entendeu? Todo o mercado é dinâmico, ele vai evoluindo, novos produtos vão surgindo, e o vidraceiro ele tem que ser criativo, né, para ele poder resolver uma determinada situação numa obra. Então, assim, usa isso a seu favor, né, e explore mais o que o seu cliente realmente quer. Eu tenho certeza que se você conversar um pouquinho mais com ele, tratar ele com atenção, só isso, e usando a sua criatividade, né, essas 2 dicas que eu dei aí, só essas 2 dicas aí vão fazer você vender muito mais. Isso no caso do vidraceiro. E as distribuidoras, eu acho que tem que ir pela mesma linha, apoiando o vidraceiro nessa evolução e sendo muito criativos também na maneira de lidar com ele, né? E principalmente na qualidade do atendimento que ela tem que ter com ele. Não simplesmente, o cara, beleza, pediu uma 1101, 1102, vou emitir o pedido aqui e manda, se o cliente receber, recebeu, se não recebeu, não recebeu. Muitas vezes o cliente, o vidraceiro, ele precisa de uma atenção do distribuidor até consultiva, né, para saber se aquele produto é realmente o melhor e o mais adequado para aquele tipo de obra. Então, essa atenção, ela é geral, ela é em todas as esferas aí da nossa cadeia. Eu acho que vai até desde o fabricante também, do fabricante, distribuidor e vidraceiro. A atenção, a criatividade e o cuidado com o cliente é o que vai fazer esse mercado aí alavancar. E sempre o quê? Sempre se atualizando, sempre buscando novas informações, sempre tentando estar aí em conforme com todas as normas de segurança, entendeu? Que a ABNT exige. E é isso. Deixar o consumidor feliz, né? Realizar o sonho dele. Obrigada, Pedro. Que aula, hein? Imagina. Então, vamos lá, Gi, agora é contigo. Qual é a sua dica? Olha, a minha dica, né, como digital influencer, é fazer o profissional da área montar o seu Instagram, deixar ele bem apresentável, entender aonde o cliente dele está, no Facebook, é no WhatsApp, é no Instagram, e montar lá bem bonitinho, deixar profissional. Lógico, não precisa deixar 100% só trabalho. Você pode, lá no final de semana, dar uns stories, fazer uns videozinhos do seu dia a dia, trazer alguma curiosidade que venha falar do profissional, né? E no feed, colocar os trabalhos para divulgar o melhor ângulo, a melhor foto, o melhor vídeo, porque você vai dar inspirações para outras pessoas que estiverem vendo o seu Instagram, o Facebook, e no WhatsApp criar um relacionamento. Eu sugiro até que os vidraceiros façam um grupo no WhatsApp e mande novidades semanalmente ou quinzenalmente àqueles clientes que já fizeram serviço com eles, né? Ou o que pode virar um cliente. Então, isso é bem bacana, acho muito importante frisar o marketing digital, porque todo mundo está no celular, não tem jeito, é só definir agora a sua rede social principal. Obrigada, Gi. Até queria aproveitar aqui, né? Vou falar um pouquinho. A gente pediu uma dica, eu estava num evento, Simpovidro, né? E a gente pediu uma dica de um profissional de marketing digital, o Arthur Igreja, não sei se vocês conhecem, eu admiro muito o trabalho dele, pedi para ele gravar uma dica para os vidraceiros, principalmente. E ele falou, a primeira dica que eu dou, comece com o que você tem, né? Que você vai começar um trabalho pequeno, com poucos seguidores, e prossiga no trabalho, né? Tenha constância no que você faz na internet, seja o canal que você utilize com os clientes, né? Então, achei muito legal essa dica dele, porque às vezes o pessoal pensa, mas eu vou começar, minha vidraçaria pequena, não tenho seguidores. Então, essa dica de comece com o que você tem é muito boa, eu achei. Então, tá. Vamos lá para o Jorge, então, agora. Agora você me pegou de surpresa, eu pensei que ia ser o Ricardo. Bom, gente, eu como mentor de negócios, eu trabalho muito com as pessoas, né? Com o ser humano, com o comportamento humano. Então, por que isso? Até porque as empresas são seres humanos, são seres vivos, porque são compostas de pessoas, né? E
E o que eu posso falar, o que eu vou falar é para você, pequeno e médio vidraceiro, para você, pequeno e médio distribuidor, né? Para você que é grande também, não esqueça o lado humano das pessoas. E eu começo dizendo o seguinte: parem de lamentar, esqueçam o que já passou e pratique a gratidão. Seja grato por tudo que você é e por tudo que você tem. Essa é a primeira dica. Se você for grato pelo trabalho que a tua equipe faz, você vai ser um empresário, independente do tamanho, você vai ser um empresário de sucesso. Porque lembre que você precisa ser grato ao que a tua equipe faz, porque sem ela você não irá a lugar nenhum. A segunda dica é se reinvente. Isto já era uma necessidade, e agora com a pandemia, pior ainda, se reinvente, porque esse mercado nunca mais será o mesmo. O mundo dos negócios não é mais o mesmo. Ele mudou, o comportamento das pessoas mudou. E o cliente, que já era carente de atenção e de carinho, é mais ainda agora, porque ele está mais sensível. Então, oriente as suas equipes de linha de frente, de área comercial, para terem mais paciência, terem mais capacidade de tolerância, mais sensibilidade e ouvirem mais as pessoas. Tem cliente que liga e fala da vida pessoal dele, dos problemas de 10 minutos. Nos últimos 5 ele te dá o pedido. Se você não ouvi-lo, ele vai embora duplamente chateado, porque você não deu atenção e sequer ouviu a ele. Então, para concluir, uma outra dica: cuide do seu dia a dia, não se preocupe tanto com o seu concorrente, porque tem gente que cuida mais do concorrente do que do seu próprio negócio. Cuide do seu negócio, do seu dia a dia. Por que as empresas trabalham hoje com meta de venda diária? Porque não adianta o profissional de vendas ficar olhando só lá na frente a meta do mês e não olhar a meta do dia. É igual a águia, ela enxerga uma floresta, mas tromba numa árvore, porque ela só olha lá para frente. Então, olhe mais para o seu negócio, se preocupe menos com o seu adversário. E, para encerrar, o que Jesus falou na oração mais sagrada que ele nos deixou? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, ele já nos disse há mais de 2000 anos atrás o seguinte: não te preocupa com o futuro dá um jeito nele próprio, nos seus problemas. Cuida do dia a dia, que já tem problemas demais. É isso, gente. Olha para o seu dia a dia e você terá sucesso nos seus negócios. Essa a minha dica. Ok, Jorge, muito obrigada. Agora ficou contigo, Ricardo. Depois de todas essas dicas, a gente quer saber qual é a sua dica. Antes da minha dica, eu quero fazer 2 comentários. Agora eu entendi por que a propaganda foi time de especialista, agora eu entendi, ficou muito claro por isso. E agora eu entendi o peso da responsabilidade de ser o último, né? Ainda bem que eu não fui. Viu? O Diogo sofreu. Viu? Olha só, gente, todo curso, né, que eu ministro, eu começo falando uma coisa que eu acho bem interessante. O vidraceiro vai lá fazer o profissional vai lá fazer um curso de vidraçaria comigo, e eu falo para eles assim: olha, me desculpa se vocês vieram aqui para aprender a instalar box, porque a última coisa que nós vamos ensinar é isso. A primeira coisa que a Central do Vidraceiro vai ensinar para vocês é saber trabalhar e viver da maneira correta com vidro. É tirar o melhor do vidro temperado ou da esquadria de alumínio. Eu falo essa frase porque eu quero chegar ao ponto de dizer para eles o seguinte: eu preciso entregar muito mais do que eu prometi. Eu prometi que eles iam aprender a instalar uma janela, uma porta, não seja o que for, uma fachada de glaze, mas eu tenho a obrigação de entregar muito mais do que eu prometi. Então, quando eu começo com essa frase, eu já pego aquele cara que veio ali pensando que ele ia
investir o dinheiro dele, vai fazer um curso, eu já começo a mudar a mentalidade dele. Uma vez numa palestra de mais de 400 vidraceiros, me perguntaram o seguinte: Ricardo, como você conseguiu, ao longo da tua carreira, ter tantos clientes e mesmo assim depois você saiu, que em 2012 que eu abri a Central do Vidraceiro, ou em 2010 a Central do Vidraceiro foi criada, e em 2012 eu saí do mercado de obras. Como você conseguiu alimentar tantos bons clientes nesses anos? E eu te confesso que essa foi uma das perguntas mais difíceis que eu tive que responder. E o que me veio na cabeça na hora é que eu respondi nessa palestra, eu falei, olha, eu só fiz muito bem feito o que me pagaram para fazer. Então, assim, se você cobrou para fazer um bom trabalho, entregue muito mais do que isso e faça muito bem feito. E uma frase que me acompanha, e eu tenho uma garrafa d'água que eu bebo água todos os dias nela na empresa, uma garrafa térmica, que está escrito nela uma coisa. Antes de eu falar o que está escrito, eu só queria deixar bem claro que quando eu bebo água, toda vez que eu bebo água, eu percebo que eu bebo essa frase. E a frase diz o seguinte: sucesso é uma decisão. Então, toda vez que eu bebo água, mato minha sede, eu estou absorvendo essa frase, que sucesso é uma decisão. E a Central do Vidraceiro, em 2014, eu cheguei para a minha equipe e falei assim, ó, em 2018 nós seremos a empresa, uma das empresas mais reconhecidas, não estou falando a melhor, longe disso, uma das empresas mais reconhecidas. E hoje a Central do Vidraceiro tem 3 premiações, 2 pela Ana Vidro e ano passado como o melhor professor do Brasil. Então, sucesso é uma decisão e depende de mim, depende de você, vidraceiro, você, serralheiro. Não depende de quem está te dando aula, não depende da faculdade, do professor, da mãe e do pai. Isso é só uma cadeia de educação. Depende de você. E, para fechar, como a Joana bem disse aí, que eu acho que eu devo fechar com esse assunto, ande com a norma debaixo do braço. Eu falo isso todos os dias no curso. Quando vender obra, não venda obra, venda norma técnica. Cliente bom procura vidraceiro e serralheiro bom com conhecimento técnico. Norma técnica hoje é o melhor argumento de venda. Muito bom. Muito obrigada, Ricardo. Sim, né? Eu que agradeço. É uma venda extremamente técnica, a gente sabe. Sim. Então, a gente aqui na associação preza muito por isso. Não sei se a gente tem uma auditora de qualidade do Inmetro que dá esse conteúdo para nós. Então, e nós prezamos muito por essa questão de trabalhar dentro das normas de segurança, né? Porque bem o que você falou, o cliente que é um pouco mais informado, ele vai buscar um profissional que tem esse domínio, né? Então, gente, estamos chegando nos nossos momentos finais, mas que assim, pena. Eu peguei alguns comentários aqui que eu queria ler rapidinho, foram comentários muito legais. Deixa eu carregar aqui. Vamos lá. Aqui, ó, Leandro Ferreira falou: eu ofereço 2 preços para os meus clientes, um mais em conta e um mais caro, que entra naquela questão de mostrar opções, né? Dar opções, que o Pedro até comentou com a gente aqui, né? Aí, aqui, vamos ver mais um comentário aqui. Vamos ver... Só um minutinho que eu tô... Aqui, esse comentário que eu queria. Mas, normalmente, Eliara Lourenço. Mas, normalmente, quando você passa o seu valor, o cliente pede desconto. Se não fazemos descontos, eles buscam na concorrência. Como conseguimos fazer com que esses clientes específicos fechem o serviço conosco? Posso? Tem que responder. Na minha opinião... Na minha humilde opinião, é o seguinte. Cultura brasileira. Todo brasileiro, ele chora preço. Quem aqui não chora preço? Todo brasileiro chora preço. E para mim, isso daí é o seguinte. É uma... Como se fosse... É uma deixa. O cliente, ele tá querendo saber, assim, como que você vai se comportar, como que você vai defender o seu produto e o seu serviço com essa pergunta. Então, ele vai chegar e vai falar bem assim, tá muito caro. Não, isso daqui tá caro e tal. Ele tá testando você, na verdade. Me dá um desconto aí. Aí o cara vai lá e, vou te dar um desconto de, sei lá, de 50%. Ele vai falar, que é isso?
que é isso, né? Tipo, o cara não É valoriza estranho. o serviço dele, me cobra 100, daqui a pouco me cobra 50, e aí ainda tá ganhando dinheiro? Como assim? Então, na minha opinião, isso é um teste do consumidor, isso é uma cultura nossa, cultura brasileira. Então, nós fomos criados assim, condicionados assim, todo mundo aqui pede desconto, e aí você tem que trabalhar com inteligência. De repente, já com uma margenzinha para você suprir isso para o cliente, com uma gordurinha, ou com um outro comentário ali que foi bem pertinente, com duas opções. Cara, o negócio é o seguinte, eu tenho esse produto aqui, ele custa tanto, tá? Ó, 5 anos de garantia de fábrica, tenho nas cores tal, venho aqui fazer uma manutenção para você gratuita daqui a 1 ano, tal, e eu tenho esse produto aqui. Custa tanto, já não tem uma garantia de 1 ano e tudo mais, e assim você vai levando e negociando com o consumidor para fechar a venda. Acho que é isso. Mais alguém quer complementar o raciocínio do Pedro? Eu quero. Vai lá, Ricardo. É o Ricardo? Depois... Desculpa. O Jorge também quer falar. Ricardo, depois Jorge, então. Olha só, eu converso com nossos alunos o seguinte, nós precisamos começar os nossos preços por cima e não por baixo. O vidraceiro hoje começa muito por baixo, depois ele não tem como subir. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu posso dar um orçamento de um box, um produto de commodity muito barato no mercado, e eu começar com esse preço com um box mais top do mercado, que custe R$ 4.500, e eu perceber se esse cliente ele está disposto a algo diferenciado, isso mediante a minha conversa com ele, e eu ter opções para baixar, mas só com uma coisa muito interessante, eu não estou baixando o preço, eu estou dando outras opções. E aquele meu box, que é o mais barato, o mais básico, que custaria, sei lá, R$ 800, eu posso finalizar ele como minha última opção a 1.200, e o cliente vai entender que esse preço foi muito mais barato do que o 4.500. Eu valorizei o meu produto de menor valor, ao invés de simplesmente jogar o preço de 800 e não ter, como o Pedro bem disse, aquela cultura do brasileiro de pedir desconto, eu não tenho negociação. Então, eu não negocio desconto, eu negocio produtos, qualidades e serviços. Produto X vai ter essa qualidade, produto Y aquela. E eu fazendo isso, eu consigo chegar ao nível que o cliente quer, e muito legal uma coisa que eu vou falar, nem sempre o cliente chega no preço mais barato, ele fica no intermediário. Então é bom ficar ligado que você tem que negociar e não baixar o seu preço e a sua margem. Obrigado, Ricardo. Muito bom. Pode complementar, Jorge. Posso? O Pedro e o Ricardo fizeram uma abordagem muito importante. Eu apenas complemento dizendo o seguinte, que o vidraceiro, ele precisa, sim, estar muito consciente dessa cultura do choro, que está arraigado na nossa maneira de vivermos, né? Mas o que eu trabalho muito com as pessoas e percebo essa falta no vidraceiro é a capacidade de argumentação. O vidraceiro precisa ter maior habilidade na argumentação e na sua capacidade de convencimento daquela pessoa, daquele cliente, porque ele é o profissional, é ele que conhece o produto, é ele que tem que saber argumentar e mostrar as vantagens, e mostrar que nem tudo é preço, né? Mostrar o real valor do produto. Capacidade de argumentação, e isso passa por um ponto muito importante. Vidraceiro, comece a desenvolver a sua técnica de observar melhor os movimentos e as reações do cliente. O cliente sempre te deixa uma palavra-chave, ele sempre te deixa uma dica para você pegar e conhecer melhor o cliente. Exato. Por aí que você vai convencê-lo. Muitas vezes você tem que pegar o cliente pela vaidade dele. É isso, aprenda a desenvolver mais a sua capacidade de convencimento. Você vai, sim, conseguir colocar, às vezes, um preço até maior do que você próprio imaginava. É isso. É verdade. Bacana, Jorge. Então, vou ler aqui mais um último comentário, gente. Tá muito gostoso esse bate-papo. Não queria que acabasse, não. É mesmo, é uma pena, né?
O próprio cliente, que o Peterson Azevedo, o próprio cliente precisa também ser trabalhado, porque ele não enxerga o preço muito baixo, que acaba saindo caro depois. Então, acho que entra muito nesse teu comentário, né, Jorge? E outra coisa, lembre, isso eu vou pegar as palavras de um consultor que falou assim, caro é o barato. Eu falei, como assim? Ele falou, você compraria um par de sapatos de R$15? Eu falei, eu não sou louco. Eu falei, então esse é caro. É isso aí. Isso diz Não tudo. vale, né? Verdade. Legal. Então, gente, vamos ter que nos despedir do pessoal, mas antes, eu queria que cada um deixasse aqui as redes sociais de vocês para o pessoal seguir, porque eu sei que todos vocês fazem uma produção de conteúdo de altíssima qualidade, né? Cada um no seu segmento, e queria que vocês deixassem um abraço para o pessoal e deixassem as redes sociais de vocês. Começa pelo Diogo, tadinho, ele foi o último hoje. Vamos lá, Diogo. Ele que está nos recebendo hoje aqui, né? Vai lá. Eu sou o último. Quando eu sou o primeiro, eu jogo uma bomba, né? Porque eu não sabia. Aí, quando eu vou falar, João não ouve. E quando eu quero falar, eu tô com o microfone travado. Então, só para complementar, voltando um pouquinho, só para complementar o que vocês estavam falando aqui, eu acredito que é bem parecido com o que o Ricardo falou mesmo, que a gente tem que dar opções. Então, assim, o vidraceiro, eu tomo como base várias situações onde eu precisei de vidraceiro, e o vidraceiro me deu até a pior opção, mesmo eu conhecendo, ele me deu a pior opção de material, de instalação, e eu que tive que falar assim, eu quero tal produto, não vou fazer o merchan de ninguém não, mas assim, eu falo assim, eu quero aquele produto com vidro X, e só assim ele me vendeu o produto. Então, assim, eu acho que tem que dar opções, começa sempre com o mais caro, intermediário, o mais barato. Então, assim você dá opção para o seu cliente escolher o que ele realmente quer, né? Então, acho que só para complementar isso, em relação à nossa live, aí foi muito bom, agora tá batendo aí 1 minuto, 1h e 22 minutos, né? O Pedro que deu esse start aí, pô, Diogo, vamos fazer um negócio aí e tal, chamou a Joana, já montou o time aí, muito legal. Aqui que eu vi comentando aqui, que eu acharia que se estivesse aqui com a gente também agregaria muito, daria para fazer uma live aí gigante. Eu vi que o Ricardo Parajara, gente boa pra caramba ali do Espírito Santo, tá participando, a Julie, que aí também é da Santa Catarina. Então, assim, pô, tem muita gente legal aí participando com a gente. Foi maravilhoso, gostei muito. Obrigado pela oportunidade também da gente estar fazendo isso no nosso canal aí. E espero que venha mais, que vocês voltem aí em outras oportunidades. Muito legal, muito obrigado aí todo mundo. Foi muito bacana mesmo essa live, essa conversa. E deixa para nós aqui as suas redes sociais, para o pessoal seguir, o conteúdo da Vidro Impresso, o meu vidraceiro. Gente, o canal é do Facebook, aí vocês já estão conectados, né? Então, facebook.com/Revista Vidro Impresso. Tem um Instagram também, que é Revista Vidro Impresso. O meu vidraceiro, para quem não conhece, é um aplicativo voltado para vidraceiros, para fazer orçamento, para emitir projetos para têmpera, para fazer a gestão do seu negócio, para divulgar o seu negócio. Então, procura Meu Vidraceiro aí, que você vai encontrar tanto no Facebook quanto no Instagram. E tem a Oster Publicidade também, que a gente faz marketing digital para o setor vidreiro também, que é Oster Publicidade, aí também procura aí que vai encontrar. Muito obrigado, gente. E cadê a Gia? A gente saiu? Não, a gente está ali ainda. Beleza. Sumiu aqui para mim. Ela caiu, ela sumiu? Na tela, ela sumiu, na tela. Ela caiu. Tá voltando. Ela voltou. Foi só um momento. Ela trocou.
Ela trocou de lugar. Não! Então, quem quer ser o próximo, para deixar os seus contatos aí? Pode ser eu, por favor, Menezes. Menezes. Ok, em primeiro lugar, gente, foi um prazer, uma grande honra ter participado da live com vocês. Eu quero agradecer muito aos telespectadores. Eu imagino quantas pessoas queridas nos assistiram, né? E essa é a nossa missão como profissionais, passar para os outros aquilo que aprendemos, não é? E eu fiquei muito feliz, realmente. E quero deixar 2 redes sociais. O meu Instagram, gente, olha, meta 5.000 até o final do ano, hein? Eu estou com 4.300. Menezes _coach. E o meu canal no YouTube, que é Jorge Menezes Carreiras, não é Carreiras, hein? É Carreiras em espanhol, né? Então é isso. Um beijo a todos. Até uma próxima. Espero que possamos oportunamente nos reunirmos de novo. Foi um grande prazer. Um beijo a todos. Quem é o próximo? Vai, Gi, vai você, Gi. Mulheres, né? Vai, Mulheres. Claro. Gente, eu quero agradecer a oportunidade. Pedro, que me fez o convite, ficamos horas aí no telefone, muito bacana, muito obrigado. Joana, Diogo, Menezes, Ricardo, gente, muito obrigado. Todo mundo que nos assistiu nesta noite, muito obrigado por ter disponibilizado sua atenção para conosco, né? Quero deixar aqui minhas redes sociais, o Instagram, @GimatosInfluencer, no Facebook, Gimatos também. E, lógico, quem quiser levar a Gi aí pelo Brasilzão, pode chamar a primeira digital influencer do setor vidreiro. Eventos, descontos especiais, aniversário da empresa, a Gimatos está aqui. Muito obrigada, Gi. Agora quem falta? Ricardo e Pedro. Ricardo, Pedro, eu falo e você fecha. Você mais do que ninguém vai fechar isso aí, tá? Gente, ó, primeiro eu queria agradecer o carinho aí que todos vocês têm comigo, com a Central do Vidraceiro. É um prazer muito grande fazer parte desse mercado, vestir essa camisa vidraceiro e serralheiro. Não sei se estão me ouvindo, acho que parou aqui. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, tá, então tá bom. Sim. Então, um prazer muito grande pelo convite, muito obrigado. Nossas redes sociais, Central do Vidraceiro, Facebook, Instagram também, ricardocamara.coach está no Instagram, e com certeza vocês ainda vão ver muito trabalho, muita coisa que a gente está trazendo novo aí, trazendo muitos parceiros novos, e a gente tem um prazer muito grande, como foi falado aí, o mais importante é fazermos esse trabalho com amor e com carinho, isso que é o mais importante. Obrigado a todos. Obrigada, Ricardo. Agora é contigo, Pedro. Pessoal, muito obrigado aí a todos. Todo mundo aqui eu guardo no coração, já conheço aí desde longa data, essa trajetória aí do nosso mercado. O legal é que todo mundo tem a mesma missão, né? A gente quer ajudar as pessoas, né? Do que compõe o nosso mercado a crescerem, a prosperarem, a evoluir. Então, nada melhor do que aprender juntos, né? Acho que todo mundo evolui assim, todo mundo fica bem assim, todo mundo fica feliz assim. Então, adorei falar com vocês. Se eu pudesse, dava um abraço em cada um agora, mas a gente não pode por causa da pandemia, né? Sintam-se abraçados, tá? Foi um prazer estar aqui ao lado de grandes pessoas como vocês, grandes personalidades aí, nomes do nosso mercado, tá? Fiquei muito gratificado com isso mesmo, e que vem a próxima, né? Depois a gente organiza outra bagunça dessa aí para levar pro pessoal. E o Insta é par profissional, né, isso, Pedro? Desculpa. Meu Insta é novo, tá? Eu até anotei aqui, ó, tá aqui embaixo, par profissional, lá no Instagram. Quem quiser me seguir, pode me seguir. É meu blog profissional, vou postar um pouco aí do meu dia a dia de trabalho, alguns insights do mercado, e é isso. Trocando ideia, eu acho que a gente vai evoluir muito. Muito obrigada. Então, gente, chegou o meu momento de agradecer. Em nome de toda a diretoria da Associação Catarinense das Empresas Vidreiras, gostaria de agradecer demais
a todo esse time que está aqui conosco, que compartilham das mesmas ideias, dos mesmos princípios. Agradecer muito o convite da Vidro Impresso, que é um veículo muito importante do nosso setor. Queria agradecer a organização do Pedro Amaral, porque foi ele que veio com a ideia de unir todo mundo e fazer essa live, né? E ele que promoveu a construção do nosso encontro. Com toda certeza, quem ficou aí nos acompanhando até o final já é um profissional diferenciado, que está buscando capacitação, informações, e com certeza vai sair na frente da concorrência, né? Quem é de Santa Catarina, conte com a SEV para o que precisar, vidraceiro, construtor, processadores, distribuidores. A SEV sempre está de portas abertas para todos. Foi um prazer enorme estar com vocês essa noite. E gostaria de me despedir do pessoal que está nos assistindo. Muito obrigada, uma boa noite, se cuidem. E eu vou dar a última palavrinha do Jorge Menezes. Gratidão, né, gente? É muito importante. Perfeito. Queria finalizar com essa palavra. Muito obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau.